Run it back. Salve, salve, salve! Bem-vindos a mais um podcast Direito e Diálogo, podcast produzido pelo Escritório de Advocacia Edmar Ruiz Advogado, escritório especializado em Direito do Trabalho e Direito Previdenciário. O nosso primeiro podcast do ano de 2023, já estava com saudade de passar por aqui para deixar um recadinho aos trabalhadores, ao pessoal que nos segue nas nossas redes sociais, de um modo geral, acerca do direito do trabalho e o direito previdenciário, né? Bom, vamos tratar hoje de direito do trabalho. O tema desse quadro, desse podcast, são as 8 perguntas mais frequentes feitas pelos trabalhadores no atendimento do escritório e resolvemos levar, né, para as nossas redes sociais, através do podcast, as dúvidas frequentes mais enfrentadas pelos trabalhadores, para que todos os trabalhadores que nos seguem lá nas redes sociais e o pessoal, de um modo geral, tenham acesso, para que a gente possa levar a informação para o trabalhador, né? Porque detendo a informação, o trabalhador pode buscar os seus direitos, né? Ingressar com a reclamatória trabalhista, com a ação trabalhista, para perseguir os seus direitos que muitas das vezes não são pagos aí pela empresa, pelo empregador, né? Tá? Então, bom, aqui, né, para dividir a mesa conosco aqui, né, nesse quadro trabalhista, né, à minha esquerda aqui, o doutor Tony Sakai, advogado, componente aqui da nossa equipe, né, advogado aí, pós-graduado, especialista em direito do trabalho, né? Seja bem-vindo, doutor Tony. Obrigado, doutor Edmar. É sempre um prazer estar aqui, né? Hoje a gente vai abordar a rotina mesmo, né? Porque são dúvidas do dia a dia do trabalhador. E o objetivo é sempre trazer esse conhecimento a mais, né? Prazer ainda mais dividir a mesa com o doutor Sérgio, né? E é isso aí, vamos para cima. É isso aí. Bom, como o doutor Tony já adiantou aqui, né, o outro participante, né, o outro integrante da mesa aqui, debatendo conosco as 8 dúvidas maiores acerca do direito do trabalho enfrentada pelos trabalhadores, doutor Sérgio Macário, meu amigo, advogado também, trabalhista, atuante aí nas causas trabalhistas em pró, né, dos trabalhadores de um modo geral, né? Bom, devo ressaltar que aqui não vamos tratar de nenhum caso em concreto, né? São apenas conjecturas, dúvidas de um modo geral, né? Caso específico, o trabalhador deve procurar aí o advogado de sua confiança, especialista no tema, né? No direito do trabalho. Bem-vindo, doutor Sérgio. Boa tarde, doutor Edmar. Boa tarde, doutor Tony, a todos que nos assistem. E falar de direito do trabalho é uma alegria, né, doutor? Para nós, né, doutor Tony, que vivemos no dia a dia tratando com os nossos clientes, com as pessoas que nos procuram. Então, é muito prazeroso falar de direito do trabalho e agradeço o convite de estar aqui, dividindo aí e trocando as ideias sobre esses temas do direito do trabalho. Ah, perfeito, perfeito. Então, já vou mandar a primeira aqui, começar com o doutor Tony. Claro, a dúvida mais frequente dos trabalhadores é sobre férias, né? E justo, né? O trabalhador que tanto trabalha, que deixa o seu suor no dia a dia, né? Tá? Precisa de férias, precisa de gozar um descanso aí para com a família, para consigo, né? Tá? Porque nem só de trabalho vive o homem, né? Na verdade. Então, e esse tema que sofreu, né, mudanças aí, né, na reforma trabalhista, né, recentemente, né, o trabalhador frequentemente nos pergunta, né, quando que eu adquiro o direito às férias, né? E eu posso vender, porque às vezes está precisando de um dinheirinho, né? Aí perguntou, doutor, eu posso vender as férias, né? Como que ficou essa questão, doutor Tony? Doutor Edmar, como você mesmo observou recentemente, né, em novembro de 2017, teve uma alteração legislativa, né, de grande impacto. Então, o trabalhador ele vai ter as férias a partir de 1 ano, né? A gente sempre conta 2 situações.
período de concessão e o período de aquisição. Como o próprio nome diz, primeiro você tem que ter o direito de gozar as férias. Então, após um ano de trabalho, você tem o direito de ter esses 30 dias de férias. E aí, depois, você tem um lapso de mais um ano, que aí fica com o empregador para ele te conceder essas férias, né? Aí, a questão da venda, ela é possível, né? Limitada a 10 dias, até porque a gente sempre tem que ter em mente o quê? As férias, ela é decorrente de uma higiene do trabalho, né? Para evitar uma doença, evitar acidente, para que o trabalhador não desenvolva um quadro de doença, né, mais grave. Então, sempre tem que ser observada essas situações. Ah, perfeito. Bom, então ele pode vender 10 dias, devendo gozar 20 dias em férias, né? Tá? Os 10 ele trabalha e 20 descansa. E tem que ser os 20 dias corridos ou durante o ano ele pode fracionar esse período? Então, essa é a novidade que a legislação trouxe, né? A possibilidade de ser fracionado em até 3 vezes, sendo que, na primeira, 14 dias, e depois você pode fracionar os demais períodos, mas nunca inferior a 5 dias. Né? Então, Perfeito. tem sempre que respeitar essa limitação. Ah, tá. E no caso, os 20, né, obrigatoriamente ele teria que pegar 14 dias, né? Exato. Que a legislação não permite que um dos períodos seja menor do que 14 dias. E como não pode, sobraram apenas 6 dias. Como não pode fracionar menos de 5, ele vai ter que tirar um outro período no ano de 6 dias, né, doutor Sérgio? É até importante, né, falar essa abordagem do Dr. Tony, que as férias elas são destinadas ao descanso. E não sei se vocês se recordam, cerca de 3, 4 anos, começou a se discutir na Constituição Federal o direito ao lazer. Né? O direito ao lazer justamente para que a pessoa fique tranquila, não fique naquele estresse do dia a dia. E é muito importante também a oportunidade desse trabalhador estar com a família, né? Que às vezes passa uma jornada extensa dentro do chão de fábrica e as férias ela vem justamente de encontro a isso. Então é muito importante quando o Dr. Tony fala que é um direito ao descanso, né? Então as férias ela visa justamente isso, né? Ah, perfeito. Doutor Sérgio, o trabalhador, né, logicamente que ele quer tirar férias para estar com a família, né, descansar com a família. Seja que trabalhador que não tem filhos e quer viajar com a esposa, ou aquele que tem as crianças e quer viajar com toda a família, né? Às vezes o trabalhador, a esposa trabalha, né, e a esposa estará em férias em determinado mês, ou efetivamente ele quer tirar as férias junto com a esposa, logicamente, para poderem viajar juntos. Seria o ideal, né? O ideal. Ou, né, se tem crianças, estão na escola, quer tirar férias ali no mês de julho, né, para poder aí viajar toda a família, né, aproveitar as férias escolares, né, tá? Então, nesse sentido, quem que escolhe essa data? É o empregado ou o empregador? Então, essa conta às vezes pode não fechar, né, doutor Edmar? Por que não pode não fechar? Porque a questão relativa ao gozo das férias, ela é destinada exclusivamente ao poder diretivo do empregador. Ele é o detentor disso. Porque às vezes tem que fazer uma programação, então o trabalhador acaba sendo refém disso. Mas isso também não significa dizer que o trabalhador e o empregador eles não possam vir a compor esse período de férias. Esse seria o mundo ideal. Mas se isso não for possível, a última palavra sempre será do empregador. Olha, você vai sair tal período, por causa disso, por causa daquilo. E o trabalhador, nesses casos, infelizmente, é obrigado a se render ao que determina a lei e a própria empresa. Entendi. Usa-se o bom senso, né? Às vezes, né, o trabalhador quer sair em julho, mas a empresa acabou de fechar, né? Estamos no mês de junho, né? E a empresa acabou de fechar um contrato grande e precisa aumentar a produção e chega para o trabalhador e fala, olha, eu queria muito conceder as férias para ti,
nesse período, mas infelizmente nos próximos 60 dias a gente tem que dar uma ripa aí na produção para a gente atender aí o pedido feito pelo fornecedor, né? O ideal seria que a empresa, nesses casos, né, ela montasse um cronograma, né? Quem é jovem, quem é casado, quem tem filho, né? Quem é solteiro, porque aí poderia haver um combinado de ambas as partes, mas às vezes não é possível, né? Então vai ter que seguir a regra. Muitos trabalhadores têm crianças e todo mundo quer pegar em julho, não dá para todo mundo sair em férias em julho, né? Então é usar o bom senso, né? Esse ano sai, né, em julho fulano, beltrano, no outro ano, né, ele trabalha em julho e sai outra turma, e assim vai, né? É uma questão de montar uma escala e ter o bom senso, de fato, né? Tem toda a razão. O bom senso, nesse caso, ele tem que predominar, né? Até porque a empresa, né, muitas vezes a gente critica algumas posturas do setor empresariado, mas a empresa ela também tem suas obrigações, sejam elas contratuais, folhas de pagamento. Então, a conversa e a busca por esse consenso, montar uma escala, é o mundo ideal, né? É o mundo ideal. Perfeito. Assim, doutor, permite só para complementar, é muito comum também em empresas grandes, né, multinacionais, às vezes a família toda trabalha, né? Aí, nestas situações em específicos, a empresa ela tem que fornecer as férias de forma para todos que coincidir essas datas, né? Sim. Aí só para essa situação, porque às vezes a família está lá, todo mundo trabalha, aí é concedido férias espaçadas e tudo mais. Nessa situação específica, a empresa tem que observar essa questão de coincidência. Interessante. Outra dúvida muito frequente dos trabalhadores é no momento da demissão, né? Eu fui demitido, quanto tempo eu tenho para que a rescisão seja feita, ou seja, em quanto tempo eu recebo as verbas rescisórias, né? E, bom, e se não respeitar esse tempo, se tem alguma punição para a empresa, né? Então, essa dúvida é muito frequente, doutor Tony. É muito frequente e ela é complicada, né? Porque é aquilo, a gente sabe que o prazo são de 10 dias, né? A CLT estabelece um pagamento de 10 dias, mas sempre fica aquela dúvida, mas são 10 dias úteis, 10 dias corridos, tem feriado no meio, e aí o entendimento maciço é o quê? De que esse prazo deve ser corrido, né? Até porque o trabalhador já foi demitido, então ele já entra em uma situação de insegurança financeira, né? Uma dificuldade de prover o sustento, por mais que a gente às vezes tenha um FGTS, um seguro-desemprego, a gente sabe que uma hora o benefício acaba, né? E o dinheiro que vai receber das verbas rescisórias também. Então, por isso é estabelecido esse prazo de forma corrida. Com relação à questão da empresa não proceder, não respeitar esse prazo, existe na própria CLT também um artigo que já menciona o quê? O não pagamento acarreta em uma multa. Tá, mas qual que é o valor dessa multa? A multa é no valor de um salário, né? Então, tem toda essa previsão tentando sempre proteger o trabalhador que já está desamparado, né, em uma insegurança financeira. Perfeito. Doutor Sérgio, também é muito frequente, né, o pessoal nos perguntar, olha, doutor, eu estou com salários em atraso, né, tá? Não venho recebendo da empresa, e é uma situação delicada, né, porque eu preciso prover o sustento da minha família. O que o trabalhador deve fazer nesses casos, né, já perante a legislação trabalhista? Essa questão dos atrasos de salário, ela atinge diretamente o núcleo familiar, né? O que o rapaz, o trabalhador, a trabalhadora faz? O bom seria que se houvesse aquilo que nós tanto falamos aqui, a negociação para que fosse cessada essa situação e o pagamento voltasse, né? Os atrasos frequentes, o trabalhador ele pode buscar a questão da rescisão indireta do contrato de trabalho, que seria a justa causa do trabalhador para o empregador. Mas isso também é um processo, né? É um processo que às vezes pode durar muito tempo.
O TST já decidiu que, havendo o atraso do pagamento, a empresa ela incorre em juros. Ela deve observar o pagamento de juros para reparar esse período. Superior a 10 dias, existe a questão da multa de 10% que deve se pagar. 20%, salvo o melhor juízo, se eu estiver errado, o senhor me corrija, doutor Tony, tem que se aplicar 20% desse salário. E aí chegaria nesse ponto da rescisão indireta do contrato de trabalho, né? Muitas vezes é um caminho amargo, mas quando a empresa já vem demonstrando que ela não quer pagar, não tem outro remédio senão o trabalhador entrar na justiça pleiteando, porque a lei tem essa previsão, a falta de observação do contrato de trabalho enseja a rescisão indireta do contrato, da relação jurídica entre eles. Né? Perfeito. Então é isso, né, doutor Tony? A empresa não está pagando salários, o trabalhador pode acionar na justiça para romper aquele vínculo trabalhista, né, para ele, né, receber os seus direitos efetivos, que o juiz determine que a empresa pague. Exato. A fala do doutor Sérgio é perfeita e eu só vou complementar uma situação, porque é muito comum acontecer o quê? Atrasa um mês, atrasa 2, atrasam 3. No terceiro, existe um acúmulo de estresse do empregado. Dívidas atrasadas, aluguel, enfim, dificuldade de se manter. Qual a primeira coisa que o empregado passa na cabeça? Vou parar de comparecer na empresa, simplesmente abandona o emprego e busca outro. Está errado? Não está errado. De toda forma, o que tem que ser feito é o quê? Uma notificação. Por quê? Porque senão, lá na frente, pode ser caracterizado como abandono de emprego. Perfeito. E aí vira uma justa causa. É óbvio, tem toda uma contrapartida, mas é muito importante o empregado não dar margem para uma situação que vai desfavorecer ele. E aí, às vezes, a gente pensa, poxa, mas uma notificação, isso aí é difícil. Não. Muitas vezes um e-mail, uma mensagem de WhatsApp. Um zap, exato, né, doutor? Dá um zapinho. Exato. Falando, olha, eu não estou recebendo, então, para mim, um contrato de trabalho está rescindido e estou deixando de trabalhar porque você cometeu uma justa causa. A empresa cometeu a justa causa, não eu. Entendeu? Perfeito. Então, isso é interessante de se importante fazer. essa cautela, né? Esse programa ele tem essa natureza, né, doutor? Informar. E quando você tem a informação, você não corre um risco, o risco é muito menor. E você não precisa mandar necessariamente essa mensagem para o RH. Você pode mandar ali para o seu supervisor direto, que atinge a finalidade, né? Exato. Muito importante. É aquilo, né? O objetivo da gente é justamente dar as dicas para situações futuras, né? Exatamente, resguardar os direitos. Né? E aí, viu, doutor, já que nós estamos falando um pouco de decisão indireta, os primeiros sinais são as faltas de recolhimentos de INSS, a falta de recolhimento do FGTS, que já por si só já pode ensejar a rescisão do contrato de trabalho, porque daqui a pouco acumula de tal sorte que o trabalhador passa um perrengue muito grande, passa necessidade em casa e, às vezes, pode incorrer até numa perda do próprio emprego com alegada o abandono de emprego. Então, agir de forma preventiva é o melhor remédio. Exato. Muito bem, muito bem. Bom, vamos falar de ação trabalhista. Ação trabalhista, que é o meio jurídico, instrumento jurídico, um direito constitucional, inclusive, colocado, né, para o trabalhador, né, para a empresa também, em alguns dos casos, logicamente, mas, né, mais para o trabalhador, que é o nosso foco aqui, né, para buscar os seus direitos trabalhistas em face da justiça do trabalho, né, que não são honrados ali pelo empregador, pela empresa, né. Bom, pois bem, doutor Sérgio, qual o prazo, qual o tempo que o trabalhador tem para ingressar na justiça, para buscar os seus direitos? O senhor está tocando num tema aqui que me permite até um comentário, que há cerca de, nós estamos em 2023, 5 anos atrás, 4 anos atrás, a gente discutia se a gente ia entrar com o processo, a questão da condenação de trabalhador com os honorários sucumbenciais, pagamento de custas, isso gerou um temor na cabeça do trabalhador.
E muitos empresários se aproveitaram disso, deixaram de pagar direitos, o trabalhador não queria ir para a justiça, vai que eu perco, tenho que pagar, não tenho dinheiro. E esse ano de 2022, que findou-se, saiu uma pesquisa, aliás, um estudo lá no Tribunal Regional do Trabalho, aqui da nossa região, que as ações trabalhistas elas aumentaram em 22%. Tem o lado ruim e o lado bom. O lado ruim é que a demanda e a falta de obrigações contratuais elas estão ficando de lado. Mas o lado bom para a classe trabalhadora é que a Justiça do Trabalho está com as portas abertas. Né? Aquele receio inicial, me parece que ele parou. Né? Então, essa crescente nos processos demonstra que os trabalhadores voltaram a procurar os advogados, voltaram a procurar a justiça para poder resgatar os seus direitos. Né? Respondendo propriamente, doutor, o que o senhor colocou, nós temos um prazo de 2 anos do término da relação jurídica. Tá? Ou seja, fui dispensado, eu tenho até 2 anos para entrar com essa reclamação trabalhista. Existem outros prazos aí, mas eu acho que aí a gente vai trazer muita inquietação, né? Que eu acho que talvez em outro momento o senhor queira discutir. Perfeito. Doutor Tony, doutor Sérgio falou um prazo aí de 2 anos para quem é dispensado, né? Mas o trabalhador que está trabalhando, que está com o contrato de trabalho ativo, ele também pode ingressar na Justiça do Trabalho com uma ação trabalhista. Exato, exato. E isso pode parecer estranho, mas é comum. Por quê? Independente da situação, estar empregado ou não, o que determina se a ação trabalhista é possível ou não é a violação de um direito. Então, se você não recebe hora extra, se você não recebe o intervalo entre a jornada, se você não recebe insalubridade adicional noturno, a partir do momento que existe a violação do seu direito, você tem a total possibilidade de dar entrada na ação. Né? Outro ponto, outra mística do processo trabalhista é o quê? Não vou entrar com o processo porque senão vou ficar queimado na praça. Isso aí é outra fantasia. Né? Venhamos e convenhamos, como o Dr. Sérgio mencionou, os processos trabalhistas eles aumentaram, teve essa redução de 2017 para cá, mas eles sempre mantiveram um número alto de ação. Então, se o empregador se a empresa for parar para contratar só quem não tem processo, ela não contrata ninguém. Então, é muito importante tirar essa mística, né? Não vai ser uma ação trabalhista que vai te impedir, até porque você só está procurando o que é seu. Perfeito, perfeito. Inclusive, dentro desse tema que você falou, da primeira mística, ontem eu fiz uma ação com o trabalhador trabalhando. E foi tudo muito bem. Tudo muito bem. Verdade, né? Não é? Aquele caso lá. Perfeito. Doutor Sérgio, os clientes têm nos perguntado, os trabalhadores têm nos perguntado, olha, eu tenho direito a 1 hora de refeição, né? Eu tenho direito a 1 hora de almoço, 1 hora de janta, só que eu não consigo fazer, né? Em razão da produção alta, em razão de uma série de motivos, ele acaba não cumprindo ali, né? Tá? A empresa não o permite que ele faça 1 hora de refeição. Quais são os direitos desse trabalhador por não gozar da 1 hora devida? Olha, esse trabalhador ele tem direito a 1 hora extra por não gozar da integralidade do horário de refeição e descanso. Como o Dr. Tony falou lá atrás, as férias, o trabalhador tem que descansar, o corpo ficar sadio e não ter nenhum tipo de lesão. O horário de almoço ele tem essa mesma finalidade, que é 1 hora que o trabalhador ele tem que descansar, ele tem que fazer como que eu posso dizer? Ele tem que trazer o seu corpo novamente ao descanso natural para que ele possa cumprir o resto de sua jornada, né? Então, se ele trabalhou 20 minutos e a empresa ela não observou a hora integral, ele vai ter direito àquela 1 hora, porque isso visa a higiene e inclusive da medicina do local de trabalho, né? Da segurança do trabalho. E nós temos aí súmulas, nós temos convenções, tratados internacionais que garantem essa 1 hora para o trabalhador. Perfeito, perfeito.
Doutor Tony, como tudo isso está vinculado à ação trabalhista, à reclamação trabalhista, ao processo trabalhista, tudo sinônimo aqui, né? O trabalhador fala processo trabalhista, né? Embora o nome técnico seja reclamação, a dúvida frequente é quais os documentos, né, que o trabalhador deve apresentar para ingressar com a reclamação trabalhista? É uma pergunta difícil porque vai muito de caso a caso, né? Então, vai depender do direito que a pessoa teve violado. Em regra, praxe, carteira de trabalho, para comprovar o vínculo, ou então, se você pede o vínculo para comprovar que não existe o vínculo, né, registrado, RG, comprovante de endereço, CPF, olerite. Às vezes, o trabalhador não vai ter um olerite, mas ele recebe por transferência. Leva o extrato de transferência. Quando envolver uma doença, né, que é uma situação mais sensível, levar relatório médico. Ah, doutor, não tem relatório médico. Ah, mas você passava em algum posto, alguma coisa? Passava. Vai lá, pede o prontuário médico. O prontuário médico, muitas vezes, vai socorrer esse trabalhador nessa situação, né? Quando for envolver a questão de insalubridade e tudo mais, às vezes um colega pode enviar uma foto do ambiente de trabalho, ou então você ter ciência do nome dos produtos químicos que você manipulava. Isso é sempre bom você ter em mente, né? E a Justiça do Trabalho, ela envolve muito essa questão da realidade, né? Então, o que importa, muitas vezes, é uma testemunha do que um documento formalizado. Então, é sempre bom ter em mente um colega que saiu ou que tenha a predisposição a te ajudar neste processo, sendo testemunha. É óbvio, né? A testemunha, ela vai no processo para retratar a realidade. Então, sempre a pessoa vai retratar a realidade. Como bem o doutor Tony ressaltou, né? Documentos, a gente fala em documentos, são provas, né? São A gente provas. já falou de testemunhas, enfim, né? Porque quem alega tem que provar. Então, a prova, nesse caso, é do trabalhador, né? O curioso é que nós estamos aqui num podcast, redes sociais, né, no mundo tecnológico, né, vamos assim dizer, né? A Justiça do Trabalho tem acesso, doutor Sérgio, até prova da localização geofísica do celular, né? O trabalhador diz que fez horas extras, muitas horas extras, e a empresa diz que não, né? Que não fez, né? Tá? Que forçou ele que batesse o cartão de ponta ali no horário, né? Né? Então a Justiça do Trabalho já tem aceitado, né, tá? A localização do celular para demonstrar que, de fato, o trabalhador estava ali na empresa naqueles dias, naqueles horários, não é verdade? Se o senhor for ver nessas invasões que ocorreram na STF, na Câmara, no Palácio, o ministro Alexandre de Moraes, ele se valeu dessa tecnologia para verificar as pessoas que estavam ali naquele espaço e tempo, né, naquela hora, através do celular. E a Justiça do Trabalho, também o doutor Tony aqui, ele foi feliz quando falou do princípio da primazia da realidade, do dia a dia do trabalhador. Por quê? Às vezes a empresa manda você bater o ponto lá, dentro de um horário que não é o horário real. E como que você vai provar? Muitas vezes você não tem esse tipo de prova. E através desse álibi agora, ou dessa tecnologia, está sendo possível. E, felizmente, a Justiça do Trabalho está recepcionando bem a questão da geolocalização, através do aparelho de celular. Perfeito. Doutor Tony, por fim, para concluir aqui a 8ª e última dúvida, né, é acerca do trabalho noturno, que somos muito questionados acerca disso também, né, tá? Como que se dá o trabalho noturno, quais são os direitos acerca do trabalho noturno, né? Qual o adicional que é devido, enfim, né? Como a gente atua muito na área urbana, o mais comum é o quê? O horário noturno ele vai ser das 22 horas até as 5 horas da manhã. Então, tem esse lapso temporal. Tá ok. E aí, quem trabalha nesse período tem direito a um adicional. Se é na área urbana, que vai ser de 20%. Isso aí, doutor, praticamente todo trabalhador sabe.
O que o trabalhador não sabe é o quê? Que esse período é considerado como hora noturna reduzida. Então, suponhamos, nesse período, 1 hora não tem 60 minutos. Esse período vai ter uma redução um pouco mais considerável. Então, exemplo, se você começa trabalhando 19 horas e elastece até às 5 da manhã do dia seguinte, você não vai ter só as horas contadas de acordo com 60 minutos. Tem esse quebradinho a mais. Muitas vezes o trabalhador está fazendo hora extra e nem sabe, né? Então, um ponto que eu acho importante relevar nessa parte do adicional noturno é essa questão, a hora noturna reduzida, né? Porque a gente bater aqui que é das 22 às 5, que o adicional é de 20%, o trabalhador sabe. A gente tem que puxar o que ele desconhece. Perfeito. Acho que a questão Desculpa, doutor Imagina, Sérgio, eu acho que nós pensamos junto, de repente seja a mesma questão. A hora noturna estendida, né? A hora noturna estendida. E é justamente, né, tem um ponto também que a doutrina trabalhista ela fala que o trabalhador que estende a jornada de trabalho em hora extra, a hora extra ela vai ser calculada também com essa hora reduzida. Essas questões elas são muito importantes para o conhecimento do trabalhador, porque ele acha que é 1 hora normal, trabalhou, a hora extra é feita de tal cálculo, não. Ela tem o plus, porque ela se estendeu dentro de uma carga de jornada noturna, que é uma carga específica. Então, ela também tem que ser olhada de forma diferente. Perfeito, perfeito. E o que seria esse horário noturno estendido, vamos dizer assim, as horas extras sobre A carga... jornada de trabalho, né? O próprio nome diz, né, que você acaba estendendo o tempo de trabalho. Ela traz com si toda a carga do horário reduzido e daquele horário que o trabalhador se estendeu durante a noite. O doutor Tony falou que era das 22 às 5 da manhã, mas se ele ficar até às 7 da manhã, a hora noturna é estendida e as horas, né? A hora noturna... O adicional. Exato. E o adicional, o devido pagamento do adicional. E as horas extras também observando esse período do estendimento. Perfeito, perfeito. Maravilha. Então, tem a questão do adicional, tem a questão das horas extras, bastantes questões a serem observadas pelo trabalhador, que, em muitos dos casos, não sabe mesmo. Né? Exato, exato. E daí a importância do trabalhador buscar esse conhecimento, né? Porque se você não sabe, você não tem nem como brigar, argumentar. Perfeito, perfeito. Bom, cumprimos a nossa pauta aqui. As 8 dúvidas mais frequentes dos trabalhadores aí na seara trabalhista, né? Espero que tenham gostado, que a gente tenha levado a informação ao trabalhador, né? A gente sempre diz que cada quadro, se a gente leva a informação e essa informação chega a um trabalhador e essa informação venha ajudá-lo, a gente cumpriu o nosso objetivo aqui, né? De bem levar essa informação adiante, não ficar represada. E as redes sociais estão aí para isso, né? Doutor Sérgio, muito obrigado, viu, mais uma vez aqui pela participação no podcast Direito e Diálogo. Eu que agradeço, doutor Edmar. Sempre bom falar de direito, né? O direito do trabalho é muito dinâmico, questões novas, questões que, às vezes, os trabalhadores ouvem, mas não têm uma compreensão do tema. E esse programa ele é muito bom por causa disso, ele é informativo, né? E acaba ajudando muitas famílias. Chegando em a missão está cumprida. E tenho certeza que, pelo número de pessoas que perguntam, que questionam, vai muito além desse Então, obrigado pelo convite, obrigado, doutor Tony, por poder participar desse podcast aqui. Doutor Tony, da mesma forma, agradeço imensamente aqui a gentileza, a participação nesse quadro, né? Tá? Sempre, né, muito pontual aí nas respostas, sempre trazendo um conhecimento ímpar acerca da matéria, sobre o direito do trabalho, né? Tenho certeza que as suas informações foram muito valiosas para os trabalhadores que estão nos assistindo. É sempre um prazer estar aqui, né, doutor? Do seu lado, do lado do doutor Sérgio, e a gente sempre enfatiza, o trabalhador, ele não precisa esperar o contrato dele trabalhar para buscar os seus direitos.
Se ele tem dúvida sobre alguma coisa, busca um advogado de sua confiança, sempre especialista, para resolver. Às vezes pode ser que não seja nada, mas às vezes pode ser que seja, né? O objetivo é sempre informar, né? Perfeito, Obrigado, perfeito. doutor. Maravilha. Pessoal, muito obrigado pelo prestígio, tá? Até o próximo Direito e Diálogo.